Olá, tudo bom, pessoal? Quero compartilhar algo que eu estou meditando e eu creio que seja de grande valia, né, para todos nós. As Escrituras em Atos capítulo 17, verso 11, após Paulo e Silas, sua equipe, terem pregado na cidade de Tessalônica, eles foram para Bereia, não é? Por causa da perseguição que se levantou contra eles em Tessalônica. E a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Atos 17:11. Interessante que a distinção que é feita em relação aos tessalonicenses para os bereanos era que os bereanos eram mais nobres. Eram mais nobres porque eles receberam a mensagem com interesse. Eles tinham interesse real em ouvir o que Paulo, Silas, não é, tinham para compartilhar. E o que eu observo como líder na igreja e estando pregando, instruindo, ensinando, infelizmente muitas vezes muitos cristãos eles de fato não são nobres, não é, concernente à palavra de Deus. Eu vejo que grande parte da igreja foi condicionada a buscar por uma coisa pronta, ou não é, buscar por uma coisa que seja conveniente. E nem sempre o que a palavra de Deus vai trazer como verdade, porque ela traz a palavra de Deus, não é, que é a verdade, ela traz a sã doutrina de Cristo, ela traz o ensino do Senhor como ele é, não é? E o ensino do Senhor não tem espaço para concessões, para adaptações, para privilegiar um ou outro. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, não é? Então ela é a palavra de Deus e ela não tem nenhuma possibilidade de ser adaptada ou melhorada segundo aquilo que eu quero, não é? Então, assim, de um modo geral, eu vejo que grande parte da igreja se condicionou a buscar por uma coisa pronta, ou uma coisa que seja conforme aquilo que ele tem interesse, ou aquilo que vai adaptar o que ele quer viver, o que ele quer acreditar e tudo mais. E isso é uma tamanha ilusão, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela não tem lugar para ser adaptada, não é? Então, os irmãos de Bereia, eles eram nobres. Eles eram nobres por quê? Nobreza, realeza. Nós fomos chamados para ser reis, não é? Em Cristo nós somos constituídos reis e sacerdotes. Então, a nobreza dos bereanos é que eles recebiam a palavra com interesse. Então, muda tudo. O ponto aqui, já a chave nessa questão, é o interesse dos bereanos. Os tessalonicenses, na sua grande maioria, como muitos cristãos, eles não têm um interesse real pela palavra, pelo que está sendo ensinado. Eles são ouvintes, eles escutam, Agora, o interesse real em saber o que Deus está falando pelas Escrituras, o que Deus está instruindo, isso é nobre. Então, a nobreza dos bereanos estava exatamente nisso. Era a chave para distinguir os bereanos dos tessalonicenses, porque eles eram nobres, porque eles tinham interesse real no que estava sendo ensinado por Paulo e Silas. Eles queriam de fato o conhecimento de Deus, eles queriam de fato se aprofundar no conhecimento do Senhor. Então isso fez com que eles recebessem com interesse e que todos os dias eles investigavam nas Escrituras para ver se tudo que Paulo e Silas estavam instruindo era de fato o que as Escrituras falavam. Eu acho que nós estamos num momento que nós precisamos disso na igreja, não é? Há um texto de Paulo aos Filipenses que eu acho interessante, que nós podemos usar aqui dentro do que é isso que eu estou compartilhando, que eu vejo algo que isso de certa forma pode até ofender os cristãos de um modo geral que não tem esse interesse real de aprender a sã doutrina, de conhecer o Senhor conforme Ele deixou a revelação nas Escrituras para nós, né? Por exemplo, Paulo vem no capítulo 3 de Filipenses, discorrendo todo o assunto a respeito do prêmio da nossa vocação, não é? Que não é o ponto que eu quero entrar aqui, mas no verso 15, Filipenses capítulo 3, verso 15, Paulo fala uma coisa muito interessante, eu amo esse texto.
Ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. A gente está num tempo onde os cristãos, assim, na sua grande maioria, quer que nós, os líderes, expliquemos para eles as coisas. Só que o ponto não é nem esse, porque de fato a gente tem uma parcela de dever e responsabilidade de, sim, explicar no sentido saudável da palavra. Mas o que eu vejo é que a grande parte dos cristãos não querem uma explicação de fato. Muitas vezes as pessoas perguntam coisas para nós, mas eles não querem ouvir o que nós temos para falar. Eles não querem ser instruídos. Eles querem fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta já com uma resposta dentro deles, uma pergunta para eles talvez falarem o que eles pensam. Aí a coisa parte para o ponto de uma discussão. E comigo você não vai achar lugar para isso, né? E com alguns outros líderes nobres, a igreja... Eu penso que nós, líderes, precisamos ser até mais firmes e enfáticos quanto a isso. Meu irmão, você não quer que eu te explique. Você quer debater, você quer... Sabe? Então, assim... E também, quando Paulo fala isso, Paulo estava sendo firme, dizendo, olha, se você pensa de um modo diferente, Deus vai te esclarecer. O que eu quero chamar a atenção para isso? Tem uma responsabilidade minha, tem uma responsabilidade sua se nós de fato queremos nos aprofundar no conhecimento do Senhor e das Escrituras. Meu irmão, nós não podemos permanecer no entendimento de que nós vamos encontrar coisas prontas, coisas mastigadas. Nós não podemos promover isso na igreja. Nós temos que levar os cristãos ao entendimento do sacerdócio pessoal, individual. Vai pesquisar, vai estudar as Escrituras, vai cavar os seus poços, vai em busca do conhecimento do Senhor. Antes do coletivo vem o individual. O individual interfere no coletivo. E sim, o coletivo interfere no individual. Agora, se você não tem um compromisso pessoal com o seu desenvolvimento espiritual, com o seu conhecimento do Senhor, o seu conhecimento das Escrituras, quando você buscar uma explicação, entre aspas, na verdade você não vai estar buscando uma coisa que você de fato quer aprender. Você quer ouvir algo e debater se é aquilo que você gosta ou pegar para ouvir de um outro ministro. Isso é uma perda de tempo, isso é uma ilusão, isso não vai levar ao conhecimento do Senhor. Então eu prefiro ficar com a mesma palavra de Paulo. Olha, se você pensa de forma diferente, isso Deus lhe esclarecerá. Eu sempre falo uma coisa, todos os problemas, vamos usar essa expressão da igreja, acabam quando os cristãos são espirituais. Irmãos, nós temos o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito que conhece todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus, ele habita em mim, habita em você. Então, pode ser a coisa mais nova para mim, talvez. Mas eu sou espiritual, eu sei que eu tenho o Espírito da verdade em mim. Eu posso falar, Espírito Santo, isso é isso mesmo? Me mostra nas Escrituras. Eu ainda não consegui enxergar, eu ainda não alcancei, mas me mostra, eu quero saber a verdade. Me leva à verdade. Pronto, resolveu o problema. Então, a palavra de Paulo para os Filipenses é o que nós temos que promover na igreja. Ok, meu irmão, isso Deus te esclarecerá. Porque na grande maioria, como eu já mencionei, muitos cristãos, eles não querem uma explicação. Não é? Eles não têm uma nobreza como a dos bereanos de ter um verdadeiro interesse no conhecimento do Senhor e da sua palavra, fazendo com que eles sejam levados a um exame das Escrituras, a um estudo sistemático das Escrituras. Não simplesmente pegar um livro tal, um dicionário bíblico tal, comentário bíblico tal, ir no Google e pesquisar. Não. A sua Bíblia com o Espírito da verdade e a sua devoção diante de Deus, porque Deus te esclarecerá. Então nós precisamos ser nobres como os bereanos, ter um interesse real pelo conhecimento do Senhor na sua palavra e que vai nos levar à ação de examinar as Escrituras, de ter um estudo sério, diário e sistemático da palavra de Deus, pelo Espírito da verdade. E assim, meus irmãos, nós vamos de fato ser esclarecidos pelo próprio Senhor, não é? Que é a verdade e que nos deu o seu Espírito para nos levar a toda a verdade. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para nós e que nós possamos subir, elevar o nosso padrão e sermos nobres como os bereanos. A igreja precisa muito disso nessa geração. Nós não temos uma coisa pronta. Nós precisamos instruir os santos
há uma responsabilidade, há um senso de dever e responsabilidade pessoal concernente às coisas espirituais. Então, espero que essa reflexão edifique e nutra a sua fé e talvez até mesmo renove a sua maneira de pensar. Forte abraço, que nós possamos ser contínuos e crescentes no Senhor. Tchau.